Olá. Bom, vou tirar uma dúvida nesse vídeo que me fizeram a respeito de o que me fez investir efetivamente. Foi a descoberta de juros compostos para a minha vida. Então, eu era estudante de 24 anos na época e eu aprendi sobre matemática financeira, só que sempre atrelada a empresas, a projetos, né? Sempre coisas muito grandiosas. E aí eu pensei, poxa, por que não usar isso para as nossas próprias vidas? E aí, aquela vontade de acumular muito dinheiro, cara, de verdade, para mim nunca fez sentido. Ter 1 milhão na conta, para mim, isso é irrelevante. Não cativava, sabe? Não tocava o coração. Só que aí, estudando ali sobre matemática financeira, eu percebi que existe um conceito chamado renda perpétua. Achei curioso o nome e vi o seguinte: dependendo do quanto você coloca, gera um rendimento durante todo o tempo. Ele não acaba quando você morre. Ele simplesmente é perpétuo. Então, por exemplo, se você botar R$ 100 hoje na poupança, a poupança vai gerar em torno de 50 centavos para você todo mês. Por que eu estou te falando isso? Porque se você consumir os 50 centavos, o que acontece no mês seguinte? Gera outros 50 centavos e não mexe nos seus R$ 100, que seria a renda principal. Ok, 50 centavos talvez não pague suas contas, mas que tal R$ 5.000? Aí vem a pergunta: como gerar, qual é a quantidade de dinheiro que eu preciso acumular, ou receber de herança, ou receber na loteria, para que gere R$ 5.000 por mês de forma perpétua? Isso é na minha cabeça de 24 anos pensando, tá? E aí, esse patrimônio todo aí é de R$ 1 milhão. Aí eu não, de verdade, eu falei, poxa, agora o desafio não é mais como ter renda perpétua, e sim como acumular R$ 1 milhão. E aí, gente, o que eu pensei? Essa conta foi o que eu fiz, e eu vou compartilhar aqui exatamente a conta que eu fiz. Vamos lá. Para pensar. Se eu preciso de R$ 1 milhão na minha vida útil, ou seja, 30 anos trabalhando, eu tenho que economizar 33 mil por ano, que por mês dá em torno de R$ 2.700. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei, eu não consigo economizar R$ 2.700 todo mês. Isso sem a atuação de juros compostos, tá? Isso simplesmente guardando. Então guarda esse valor aí, 2.777. Quando eu uso juros a meu favor, acontece algo interessante. Pessoal, vou limpar aqui para você ver. A quantidade de meses é a mesma da anterior, de 360. A quantidade de juros mensal que eu usei como referência é de 0,8% ao mês. Isso você consegue com performance financeira. O valor no final de tudo é de R$ 1 milhão, ok? Esse é o objetivo. E aí, esse valor do depósito regular, ele cai para 477. Peraí. Quer dizer que se eu economizar R$ 477 performando com os produtos financeiros ao longo da vida, eu vou ter o patrimônio de 1 milhão? Sim. Talvez você me pergunte, poxa, Luiz, mas 1 milhão daqui a 30 anos não é 1 milhão de hoje. Eu sei que existe o efeito da inflação. Mas de verdade, se ao longo da jornada você ir corrigindo a inflação, ou seja, hoje você guarda R$ 477,78. Daqui a um ano, você mesmo corrige esse valor. Ou seja, vamos supor que a inflação seja de 5% ao ano. Ano que vem você não vai guardar esse valor, você guarda esse valor acrescido de 5%. Ou seja, você mesmo vai fazendo essas correções que no final você vai ter mais de 1 milhão, claro, mas ah, respeitando o poder de compra dele. Entendeu? Entendeu a lógica? E eu também não quero que você guarde apenas esse valor. Essa aqui é a poupança do milhão. Só que existe também outros objetivos que você deseja na sua vida, como talvez trocar de carro, talvez adquirir sua casa própria, talvez fazer aquela viagem, uma cirurgia plástica, enfim. Esse dinheiro é o dinheiro da sua renda perpétua. E aí você consegue dividir isso. Quando eu entendi isso, eu entendi o poder dos juros compostos, e claro, gente, se você é a longo prazo, por exemplo, há 40 anos,
Obviamente, você precisa diminuir, você pode diminuir o valor ou ter um patrimônio ainda maior, tá? Tudo isso é usar o tempo a seu favor. Na matemática financeira, o tempo ele está no exponencial. A fórmula da matemática financeira, o fator tempo, ele está no exponencial. Por isso que quando você investe, use o tempo a seu favor. E quando você está, por acaso, em dívida, não alongue suas dívidas, tá? Não postergue a sua dívida, não, porque postergar a dívida vai ter juros contra e um juros pesadíssimo. Entra aquele efeito de bola de neve, tá? Não é o objetivo aqui, mas só vou falar aqui rapidamente. Bola de neve funciona assim. Imagina que você tem a quantidade de dinheiro que você precisou nesse momento. Tá lá, é como se fosse o início da bola, tá? R$ 1.000, por exemplo. R$ 10.000, por exemplo. E aí, a bola de neve, o que acontece? Quanto mais giro ela tem, mais neve entra. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, de 12 meses, você parcela o que você precisa. Em 12 meses, ela vai dar 12 giros. Só que tem gente que escolhe fazer em 48, em 60 meses, ou seja, 60 giros, é muita coisa. Okay? E aí, dependendo de como você pega os juros, essa neve é mais fofa ou não, ou seja, entra mais neve ou não. Ok? E a taxa de juros é justamente a inclinação dessa montanha. Então, você pode pegar uma taxa de juros, por exemplo, pegar com um familiar, por exemplo, pagar 0,5%. Talvez você consiga empréstimo a 1 ou 2%. Mas, normalmente, no Brasil, essa taxa de juros é bem cara. E aí faz com que fique a 4%, cheque especial em torno de 12%. Ficar devendo cartão de crédito é 15%, talvez mais. Existem empresas, eu já vi com os meus clientes, de 22,5% ao mês. O que isso significa? Significa que a montanha ela é muito íngreme. E aí vai fazer com que aquele giro fique uma coisa catastrofal. Tá bom? Então, cuidado com isso e usa. Vamos usar aqui os juros a nosso favor e não contra. Tá bom? Divulga esse vídeo aí para quem você ama, para quem você realmente acredita que pode prosperar, porque essa adequação de orçamento, que não chega nem a R$ 500, cara, é possível sim. Enquanto você falar que não dá para sobrar, não vai dar para sobrar. E você não precisa fazer com que o dinheiro sobre, tá bom? Porque o dinheiro não sobra, ele não foi feito para isso. Mas esse é um tema para o próximo vídeo. Um abraço e até lá.